noite! Estamos de volta com mais um programa Lives para a Vida. E hoje nós vamos trazer aqui uma convidada toda especial, bem verdade, que é o mês das mães. Desde já, eu já quero parabenizar a você que é mãe. Feliz dia! Curta bastante seus filhos, você é especial e pode acreditar, você está fazendo um bom trabalho. E em virtude disso, eu convidei uma mãe, lógico, né? Para conversar com ela hoje e vamos falar sobre arquitetura. É isso mesmo. Aqui na Uninter você pode fazer o seu curso de arquitetura e urbanismo na melhor instituição de ensino à distância do país. E hoje nós vamos conversar aqui com a Caritana Santos. Olá, Caritana, seja muito bem-vinda. Olá, obrigada, boa noite a todos. É um prazer estar aqui para falar um pouco dessa área da arquitetura e urbanismo, que é a minha profissão, e estou à disposição para assim, ajudar naquilo que estiver ao alcance, no sentido de passar um pouco do que é essa área de profissional. Perfeito. Caritana, fale para o nosso público que nos acompanha aqui nessa noite quem é a mulher Caritana Santos. Como ela já disse, meu nome é Caritana, um nome bem diferente, né? Um nome de origem indígena, a origem é aritana, o nome de um índio. O K é porque minha mãe tinha lá todos os filhos já com a letra K, então eu sou a mais nova e Caritana. Eu sou cristã, congrego na Assembleia de Deus, sou esposa do Cláudio Ananias. Quando nós constituímos família, né, nós passamos a ser a esposa então sou a esposa de Cláudio Ananias e sou a mãe de Heitor Petros e Nicolas Adriel. Então essa é a minha identificação inicial, né, como cristã, como esposa, como mãe. E profissionalmente eu sou arquiteta e urbanista e atuo principalmente hoje como funcionária pública na Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, na minha área de atuação, tanto na arquitetura como no urbanismo. Hoje mais no urbanismo do que na arquitetura. E aí a gente vai entender ao longo da conversa as nuances das diferenças aí dessas duas áreas. Que bacana. Então, olha aí, fica ligadinho, já segue as nossas redes sociais, marca lá o sininho das notificações para que você possa sempre acompanhar o nosso conteúdo aqui, que a gente traz sempre o melhor para você. E no nosso assunto hoje, nós vamos conversar sobre as áreas de atuação do arquiteto. Porque às vezes você deseja fazer um curso, mas não sabe onde pode atuar, o que pode fazer. E como a Caritana já falou, a arquitetura tem muitas nuances, tem muitas áreas de atuação. E hoje vamos tirar essas dúvidas para você que está interessado em fazer um curso de arquitetura, já ficar ligadinho e antenado onde você pode atuar. Caritana, fala para a gente o que é de fato a profissão arquiteto urbanista. Bem, a profissão de arquitetura e de urbanismo, ela vai atuar no projeto e planejamento. E aí, quando você tem a identificação arquitetura e urbanismo, você vai desde um projeto micro, de algo pequeno, que pode ser um ambiente como esse que a gente está aqui, uma sala, um espaço que você vai ali adequar aquele espaço para um uso específico, que pode ser uma sala de podcast ou pode ser um quarto, pode ser. Então, o arquiteto ele vai trabalhar na arquitetura desde o projeto micro, que seria de um ambiente específico, até ir passando por fases, que aí ele vai trabalhar a edificação como um todo para os diversos usos. Então, a arquitetura ela vai estar nesse projeto que ele trata da edificação em si. Quando eu vou para o urbanismo, aí eu já vou para um projeto macro, de algo um pouco maior. Então, a atuação do urbanista, ele sai do nível da edificação, do nível do lote, do terreno, e vai para um nível um pouco maior. Aí, esse um pouco maior pode ser só uma quadra, que é a referência de o espaço delimitado por 4 vias. Né? Eu tenho uma rua em cada lado, uma na frente e outra atrás, isso forma uma quadra. A partir desse espaço, que são vários lotes, eu já estou atuando no urbanismo. Eu já estou atuando na área urbana, eu já estou numa área do espaço que vai interagir entre as edificações e o espaço público. Então, o arquiteto urbanista ele vai trabalhar
desde o pequeno ambiente até a grande área, que aí começou a quadra, mas pode ser maior, pode ser o bairro, pode ser a região administrativa, pode ser uma cidade, um projeto de uma cidade, como foi o caso de Brasília, por exemplo, uma cidade totalmente planejada. Então, o urbanista ele vai trabalhar essa área maior, esses espaços maiores, mas que nem sempre serão tão maiores como a cidade. Eles poderão ser simplesmente um empreendimento que envolve um espaço muito grande que precisará de interligações urbanas. Então, aí, o arquiteto ele vai perpassar por essas diversas possibilidades de atuação. E aí, como profissional, a gente costuma dizer que o arquiteto é um profissional generalista, porque ele tem muitas possibilidades de atuação. Porque dentro dessas diversas escalas, ele vai ter muitas possibilidades de atuação. E quais são os maiores desafios enfrentados hoje por esses profissionais? Aí, os desafios que eu vou destacar hoje são desafios voltados da formação básica. E aí eu não vou falar da formação básica simplesmente daquela educação que a gente recebe na escola. Eu considero um desafio muito grande para um profissional de arquitetura e urbanismo hoje a questão da formação cultural que perpassa atualmente, voltada muito para o relativismo, para que aquela pensamento de que tudo é relativo, a beleza é relativa, o que é belo para mim não é belo para você. Para mim, se isso aqui está bom, não faz diferença. Então, esse relativizar do que é bom, do que é certo, do que é errado, do que é bonito, do que é feio, ele é algo que é muito difícil de se encaixar numa área de arquitetura e urbanismo, porque se você não tem referência de o que é um espaço organizado, o que é um espaço correto, o que é um espaço bonito, o que é uma fachada de uma edificação que é considerada bonita. Se não há uma referência de beleza, de correto, em que o profissional vai atuar? Se tudo está bom, se qualquer coisa tá correta. Então, assim, é muito importante que esse resgate da beleza, de que há algo que precisa ser, sabe, aquele caos que precisa ser planejado. Uhum. Então, assim, se não houver valor dado a esse planejamento, se não houver valor dado a essa organização, como esses profissionais poderão atuar? Então, esse resgate do interesse na beleza, na arte, na qualidade do bom, do correto, do verdadeiro, ele precisa existir para que os profissionais não passem a atuar de forma muitas vezes a não reconhecer que aquilo que está sendo feito é totalmente contrário à beleza. Já pensou você como um profissional da arquitetura que está atuando e está projetando algo que não traz beleza para a cidade? É algo muito Contraditório. contraditório. Então, assim, para a realidade dos jovens hoje que são formados nessa sociedade em que relativiza tudo, você ter que atuar numa profissão em que a beleza é importante, e o que é organizado e correto é importante, é um desafio muito grande. Então, é sair desse desafio necessariamente apenas técnico para um desafio até mesmo filosófico, né? De como essa área, porque tudo que o profissional da arquitetura faz, ele fica materializado. Ele não fica só aqui hoje. Ele provavelmente, se for uma edificação, ele ficará por gerações. Então, é algo que vai estar ali arraigado na cultura daquela cidade. Então, você precisa deixar que não apenas a técnica
ou a relativização tome conta, mas que haja um valor maior estabelecido, e eu acho que a maior dificuldade na geração que vai entrar e que vai estar entrando na área profissional é resgatar esses valores que são valores de princípios fundamentais que estão se perdendo na realidade atual. Interessante. Foge um pouco da técnica, né? Interessante. Aqui você aprende sempre mais. Garitana, como é que a atuação de um profissional de arquitetura pode impactar positivamente na qualidade de vida dos indivíduos? Aí tem um poder assim muito grande, porque esse poder ele vai passar por cada fase daquela que eu comentei no início da atuação, tanto no projeto micro, né, do projeto ali da sua casa, do seu ambiente, do seu quarto, ali do quanto aquele espaço torna a sua vida mais agradável em termos de funcionalidade, mas também em termos de conforto, de iluminação. A iluminação adequada, ela traz uma qualidade na sua dinâmica ali do seu dia a dia. A ventilação adequada, ela não deixa que os ambientes fiquem cheios de mofo, não deixa. Então, isso eu estou falando de qualidade de vida, qualidade de saúde mesmo, Compreendo. e que acaba tendo uma relação direta com a saúde ali daqueles espaços. E aí, quando você vai para a área urbana, aí é que há um reflexo também muito grande da atuação desse profissional, porque uma área urbana devidamente planejada, com um bom funcionamento, ela terá uma boa mobilidade. Os carros terão um bom fluxo, porque o urbanista ele trabalha nessa questão dos fluxos viários também, junto com engenheiros de trânsito, mas esse trabalho de planejamento urbano, se você tem um traçado e ali uma mobilidade boa, as pessoas vão passar menos tempo em engarrafamento, elas vão chegar mais rápido aos seus locais, elas vão ter menos horas desperdiçadas ali no trânsito, e isso implica em qualidade de vida. Então, já é um aspecto que a pessoa pode até nem imaginar que isso tem interferência de um profissional, mas se aquele profissional ajudou ali naquele projeto urbano daquela cidade, espaços públicos. Você vê um espaço público de uma área que tem uma utilização por muitas crianças, como uma boa praça, onde os pais levam ali as crianças para brincar, e tem ali pista de skate, tem que você vê a vida ali acontecendo. Então, um profissional que faz uma área dessa e que essa área, de fato, passa a ser usada da forma como ela foi planejada, ele se sente muito satisfeito por ver o que aquele espaço proporciona ali àquelas pessoas. Então, assim, em diversas áreas de atuação, onde o profissional ali tornou aquele espaço de forma mais adequada para o uso, tornou aquele espaço mais. O fluxo de trabalho funciona melhor porque aquele espaço foi planejado para acontecer, e ali faz com que haja uma produtividade melhor naquele trabalho. Então, isso melhora até no rendimento daquela empresa, né? Na renda daquela empresa, na hora que ela organiza o empreendimento de modo que os fluxos funcionam bem, que as coisas estão nos lugares corretos, a ergonomia dos móveis, né? Os móveis com a dimensão adequada, que faz com que você não tenha tanta dor na coluna, se a cadeira está com a posição correta em relação à mesa. Então, tudo isso implica na qualidade de vida, porque a pessoa vai estar usando ali aquele espaço e ele não vai estar prejudicando o seu corpo físico. Então, é uma relação muito direta essa de projeto e qualidade de vida. Verdade. Eu visitei uma amiga um dia desses e a casa dela não tem janela. Porque numa área bem, né, urbana, do lado é já outra casa e outra casa, mas tem um ambiente lá que é tão arejado que eu senti frio, porque foi planejado, o ambiente foi planejado. Então, para você ver, né, de fato, faz uma diferença absurda
ter um profissional de arquitetura endossando e respaldando a obra da pessoa, né? Faz toda a diferença. Muitas vezes, as soluções dadas também pelas pessoas que não tiveram acesso a um profissional, elas também são soluções que alcançam resultado. Por quê? Porque ele viu em algum lugar que aquilo deu certo. Então, se deu certo, eu vou tentar aplicar na minha casa também, e muitas vezes dá certo. Só que nem sempre a gente tem um recurso para testar e ver se dá certo, e se não der, testar de novo, porque você vai estar gastando ali para fazer os testes. Por isso que o profissional ele vai ter essa possibilidade maior de auxiliar, porque ele já conhece os testes que já foram feitos, ele já tem essa parte técnica por trás e ele vai conduzir melhor. Mas muitas vezes as pessoas também acabam adotando soluções em função do que ela vê que deu certo ali e vai ali adequando. Mas o profissional ele vai tornar esse caminho mais rápido. Sim. E você poder visualizar isso previamente através de um projeto é muito mais barato. Apesar de você estar pagando a um profissional, é muito mais barato você fazer todos os testes no papel do que você fazer testes reais, não deu certo e você tem que derrubar e fazer de novo. Então, olhando aí por esse lado, o investimento no trabalho do profissional, ele vai ter um retorno muito melhor pela qualidade do resultado, se você realmente trabalhar com um profissional que esteja ali alinhado em busca desse bom resultado, e a questão de ver antes de fazer, né? De você ver e dizer, não, mas vamos acrescentar mais isso, vamos mudar aquilo. Então, toda essa possibilidade de ajustes e mudanças que ocorrem durante a fase do projeto, porque o projeto ele não é algo que você pede ao profissional e ele simplesmente chega no outro dia com um pacote pronto. Ele é um processo muito longo de elaboração. Você tem ali uma série de etapas até que você consiga compreender a intenção de quem está pedindo o projeto e retratar ela em projeto. E aí, quem recebe aquele projeto, ele vai avaliar se a pessoa alcançou, se o profissional alcançou ou não o que ele idealizou. E ali há um processo de troca, geralmente relativamente longo, onde o profissional recebe o retorno, faz ajustes, mostra novamente. Então, é esse momento de troca que vai possibilitar chegar a um resultado de excelência, porque tanto o profissional ajusta, como a pessoa pode ir expressando melhor o desejo que está no seu coração, porque muitas vezes a pessoa não consegue transformar em palavras tudo aquilo que ela idealizou. Verdade. E aí esse momento de troca vai possibilitando a evolução do projeto. Caridana, a gente está aqui falando sobre áreas de atuação. Você falou muito aí dessa parte de design, né, do projeto em si. Mas qual é a área hoje na arquitetura que está em maior expansão? É difícil a gente identificar uma área específica assim que esteja em maior expansão. A área de arquitetura e do urbanismo, ela é muito, muito ampla. Então, assim, você vai ter a parte de sustentabilidade, que é uma parte muito vista, né, de obras com indicações de materiais sustentáveis, de coisas que possam tornar aquilo com uma relação mais harmônica com o meio ambiente. Isso é algo que está muito, muito em voga atualmente. A parte de automação, você trabalhar toda uma automação da casa, de modo que você chega em casa, você fala, as luzes acendem, você faz as coisas assim. Existem recursos tecnológicos hoje que existem empresas específicas que os arquitetos que trabalham lá naquela empresa, eles recebem o projeto que outro arquiteto fez e vão lá fazer todo um projeto de automação. Vão fazer como transformar cada espaço dessa casa o mais automatizado possível. Às vezes é acendimento de luzes, cortinas, coisas específicas. É uma área que também está muito presente nesse momento mais recente.
Outras áreas, aí a gente vai ter... Paisagismo também? O paisagismo é uma área também muito utilizada e muito específica, que geralmente todo arquiteto e urbanista ele tem atribuição para fazer esse tipo de projeto, mas é um tipo de projeto que costuma ser feito por alguém que se especializa naquilo. Então, há um nicho específico voltado para o paisagismo. Por exemplo, do pessoal que se formou próximo a mim, eu tenho uma amiga que ela tem uma empresa que trabalha especificamente com projeto paisagístico, inclusive com a execução, com a entrega das plantas, com a implantação mesmo de toda a parte de jardim, de planejamento da parte paisagística. Ela se especializou naquilo. Então, a empresa dela deve trabalhar um pouco com outras áreas de arquitetura, mas a especialidade da empresa é o paisagismo. Então, é uma área também muito presente. E aí, essa possibilidade que a arquitetura dá de ter várias áreas de trabalho é que torna uma coisa de mercado muito, muito, muito amplo. Porque você pode trabalhar com projetos hoteleiros, você pode trabalhar só com projeto residencial, você pode trabalhar só com projeto hospitalar. Muitas vezes o profissional, ele ao longo da carreira, acaba se identificando com uma área específica e focando mais nela, apesar de continuar atuando de forma geral em outras áreas de arquitetura. Mas é muito frequente que aquele escritório ele trabalha muito mais com projetos comerciais. Então, aquele escritório já é conhecido por trabalhar mais com projetos comerciais. Se aparecer um projeto residencial para fazer, ele faz. Mas ele tem um feeling, já uma dinâmica maior nos empreendimentos comerciais. Outros, eles vão ter mais o foco no paisagismo, outro na parte residencial de condomínios, outros de prédios residenciais multifamiliares. Então, assim, há um mercado muito amplo na arquitetura. A própria parte de ambientação, né, de design de interiores, é outra área também muito ampla, porque muitas vezes hoje a gente tem apartamentos muito pequenos. Então, se você não planejar aquele espaço, você não consegue simplesmente chegar numa loja, comprar os móveis e colocar lá dentro. Porque aqueles espaços pequenos, eles requerem geralmente um planejamento muito maior. E aí há um campo muito grande nessa área de arquitetura voltada para a ambientação de interiores, decoração. E aí entra também um pouco da outra área de formação, que é o design de interiores, né? E aí já tem uma pequena diferença aí de atuação entre o design e o arquiteto. Já que você fez esse comentário, né? Qual é a diferença, Caritana, do profissional arquiteto e o profissional design de interiores? Eu pergunto isso porque tem os dois cursos na Uninter, né? Nós ofertamos os dois cursos, viu? Então vem para cá que você pode escolher à vontade. Mas aí, para a gente entender o que exatamente um faz e o outro não, para que aquela pessoa que está na dúvida possa fazer a escolha correta. Pronto. O arquiteto, ele vai ser esse profissional que ele tem uma gama muito maior de áreas de atuação, porque ele vai ter a possibilidade desde trabalhar do pequeno ambiente até a cidade. Então, ele perpassa por todas essas áreas. E a principal diferença entre o arquiteto e o design de interiores é que o design de interiores, ele não pode, no caso, a atuação dos dois, que é comum, é a organização de ambientes internos. Então, o foco do design de interiores é ambientes internos. Ele vai ali melhorar a organização e projetar coisas distribuídas num ambiente interno de uma edificação. Pode ser um prédio não residencial, como um restaurante, uma loja, pode ser uma casa, pode ser uma sala como essa de podcast. Ele vai ali distribuir os móveis, distribuir a decoração, distribuir a organização e mesmo projetar
uma mesa que ele vai mandar fazer com marceneiro, um móvel que vai ser mandado fazer, ele pode projetar cada objeto daquele, mobiliário daquele pode ser projetado pelo design de interiores. Contudo, e o arquiteto também pode fazer exatamente a mesma coisa. Contudo, se precisar tirar uma parede, tirar uma porta, tirar uma janela, trocar alguma coisa da estrutura física da edificação, quando entra para mexer com a estrutura física da edificação, aí só o arquiteto vai poder fazer, ou no caso, engenheiros, que os engenheiros também têm algumas atribuições na parte de projeto, mas o design de interiores, ele já não teria essa possibilidade. Então, assim, o foco é muito mais específico do design de interiores, ele vai atuar nisso, em ambientes internos e os elementos de mobiliário que o compõem ou o decoram. Essa é a atuação do design de interiores. O arquiteto não, ele faz isso e terá uma outra gama de possibilidades. Aí, se você tem interesse numa coisa mais generalista, em você poder ter um leque maior de possibilidades, a arquitetura é mais para você. Mas se você já tem um foco específico de que você gosta desse trabalho do ambiente interno mesmo, aí você consegue resolver com o designer e com um curso muito mais rápido, pelo que eu imagino, deve ser um curso tecnólogo, né? Pronto, vai ser um curso bem mais rápido, então você vai estar ali e você pode até, se você tem dúvida, começar pelo de design de interiores e se familiarizar ali, caso você perceba que aquela área pode se ampliar, você seguir para arquitetura, é uma possibilidade. Quem está aí cursando o nível médio, que faz curso técnico, pode entrar num curso técnico na área afim, como edificações, cursos desse tipo, e se eles, dentro daquele curso técnico, se identifica com as áreas mais voltadas para a arquitetura, ele vai dar continuidade. Pode ser que num curso desse ele diga, eu achei que eu tinha interesse, mas eu vi que não tem nada a ver comigo. Então, ele já filtra ali no nível médio, enquanto ele está ali no nível médio, antes de ir para o superior. E assim ele vai podendo identificar, né, aquilo que ele vai ter interesse de passar ali o resto da vida atuando naquela área. E, Caritone, como é que está o mercado na nossa cidade, Natal, Rio Grande do Norte, Cidade do Sol, para os arquitetos aí em formação? É um mercado amplo. Ele sempre vai ser amplo, apesar de ter um grande número de profissionais entrando no mercado, ele sempre será um mercado amplo. E aí, nesse mercado amplo, haverá uma grande concorrência? Sim, haverá, como em todas as áreas. E aí, qual vai ser o seu posicionamento? É você encontrar, dentro dessa área tão ampla que é arquitetura e urbanismo, aquela em que não necessariamente aquilo que todo mundo faz, pode ser que você precise se diferenciar, fazer algo que nem todo mundo está fazendo. Se todo mundo está fazendo projeto de casa de condomínio e ali você é difícil entrar naquele mercado específico de casa de condomínio, que tal você entrar no mercado de legalização de casas que nunca tiveram projeto? Bacana fazer essa pergunta agora. É um mercado que está aí, porque eu posso lhe dizer com segurança de quem está lá dentro da prefeitura que praticamente 80% da cidade, 90% da cidade, nunca foi colocado o desenho ali no papel para legalizar a sua casa. Então, é um mercado muito amplo. Agora, essas pessoas, elas necessariamente elas não têm ainda nem o conhecimento de que elas precisam disso, né? A grande maioria das pessoas da nossa convivência, muitas vezes não vão nem saber que precisa ter um projeto da sua casa. Sabe quando é que elas vão descobrir? Sim. No dia que alguém falecer e tiver que fazer um inventário da casa,
porque para fazer o inventário vai ter que estar a casa constando lá na escritura, e a escritura que ele tem só tem um terreno, aquela casa não está descrita ali na escritura, aí ele vai descobrir naquele momento tão delicado, tanta dor, que ele vai ter que passar por um processo burocrático para legalizar aquela casa, e aí tem toda uma demora, né? Porque você vai atrás de um profissional, ele vai desenhar, você vai dar entrada na prefeitura. Então, naquele momento de necessidade, é que você vai descobrir e vai ter um prazo ali para ser feito. Então, se você consegue fazer isso de forma antecipada, você vai fazer de forma muito mais tranquila, mais leve. As pessoas descobrem também, geralmente, quando querem vender a casa financiada. Eu quero vender uma casa financiada por um banco. O banco só financia se ela estiver constando na escritura. Se você tiver a escritura só do terreno, ele não vai financiar. Então, aí você vai... E o profissional de arquitetura, ele vai trabalhar tanto na parte de desenho, de representar aquela edificação em um projeto, como também, muitas vezes, na parte de tramitação na prefeitura, de dar entrada na prefeitura, de levar a documentação para o cartório, de orientar a pessoa de os passos que ela precisa seguir para poder ter essa casa legalizada. Então, essa é uma área de atuação que pode ser muito ampliada se, ao invés de você esperar que a pessoa precise, você atue de certa forma educando as pessoas, divulgando esse conhecimento através das redes sociais, por exemplo. Você poder trabalhar ali nas redes sociais a importância da legalização do seu imóvel, de ter ele regularizado na escritura, que se você quiser conseguir um financiamento para fazer uma reforma na sua casa, um financiamento por um banco, o fato daquela casa já estar registrada ali na escritura vai facilitar o seu processo de financiamento. Então, você pode usar as redes sociais para educar as pessoas e, através disso, ela tem interesse em contratar um profissional e você está ali atuando naquela área. Então, é uma possibilidade de mercado bem amplo e a cidade está aí, com muitas edificações precisando ser legalizada. E aí a parte de reformas mesmo, de reformas, existe uma lei que chama Lei de Assistência Técnica. Do mesmo jeito que se você tem uma baixa renda e não tem condições de contratar o advogado, não existe um defensor público, Sim. existe uma lei de assistência técnica para você ter acesso a um profissional de arquitetura quando você tem uma baixa renda. Então, essa lei de assistência técnica, geralmente, os profissionais que atuam nisso, eles estão vinculados a uma instituição de ensino, por exemplo, vocês podem montar um escritório modelo com alunos da faculdade, e esse escritório modelo, se vincular de alguma forma, deve ter um processo, eu não conheço a metodologia de você se filiar, né? De você se inscrever para fazer parte desses profissionais que vão prestar assistência técnica. Mas provavelmente indo até o Conselho de Arquitetura consiga a informação mais precisa disso. Mas é uma forma de, muitas vezes, você criar, se o escritório ou o profissional autônomo, eu dei uma olhada na lei, o próprio profissional autônomo também pode se inscrever para ser um profissional que vai prestar esse tipo de assistência. Então, é como se você vai receber, de alguma forma, do governo. E a pessoa que comprovar a renda, se eu não me engano, lá é no máximo 3 salários mínimos, a família, ela poderia fazer solicitação desse tipo de serviço. Então, é uma área que é pouco conhecida. E seria uma possibilidade de atuação, e uma atuação junto a pessoas que nem sonhariam em ter um profissional desse trabalhando na sua casa, né? Trabalhando para deixar o seu espaço melhor. E assim, pode parecer distante uma pessoa de renda mais baixa ter a necessidade ou
ter acesso a um profissional de arquitetura para fazer ajustes na sua casa. Mas se a gente parar para pensar, essas casas são as que mais precisam. São as que geralmente não têm uma boa iluminação, não têm uma boa ventilação, têm espaços minúsculos que muitas vezes, se eles fossem remanejados ou reorganizados, poderiam trazer uma privacidade melhor para a família, poderia trazer um convívio melhor ali no espaço, um espaço de convívio que fosse organizado. Então, assim, e a própria administração do recurso pequeno, né? Você tendo pouco recurso para administrar, fazer isso de forma planejada vai desperdiçar menos. Com certeza. Vai desperdiçar menos. Então, é uma área também que eu considero encantadora, a possibilidade de trabalhar com essas pessoas com um recurso mais baixo. Então, você não estaria recebendo o pagamento direto dessas pessoas, você estaria recebendo um subsídio do programa do governo que é atrelado a essa legislação, e aí estaria vendo depois o resultado, né, de ver essas famílias sendo beneficiadas com o planejamento das suas casas. Olha só que informação bacana, né? Nem eu conhecia essa lei, nunca ouvi falar. É Lei de Assistência Técnica da Arquitetura. Se vocês colocarem aí na internet, Lei de Assistência Técnica, vocês vão ver que tem essa possibilidade. Perfeito. Já que a gente está falando aí de áreas de atuação, vou falar para você aí quais são as especializações que nós temos aqui para você que já é arquiteto. Ah, legal. Arquitetura aplicada à saúde, bem-estar e neurociências. Olha só que bacana. Arquitetura comercial e visual e merchandising. Arquitetura interiores e lighting design. Arquitetura e arte, cultura e tendência. Arquitetura sustentável, inovações e estratégias de de projeto. Aí temos o bacharelado em arquitetura e urbanismo, temos também MBA em arquitetura de interiores, iluminação e paisagismo, e MBA em gestão de escritórios de arquitetura e design. Então, nós temos todas essas opções para você se especializar. Dessas aí, eu vou destacar essa última, que ela é válida para todos os profissionais. Lê aí de novo essa última. Ela é independente da sua atuação. MBA em gestão de escritórios em arquitetura e design. Porque se você vai ter um escritório, é uma coisa que a gente não aprende na faculdade. É a parte de empreendedorismo, gestão, administração, que eu acredito que esse MBA tenha algo focado nisso, como você gerir um escritório, Sim. Como você impulsioná-lo, como você fazer com que ele cresça. Então, assim, isso é algo que a gente acaba praticamente não vendo muito no curso. Eu acho que na grade de vocês tem alguma coisa voltada para empreendedorismo, na grade da graduação de arquitetura. Eu dei uma olhada, se eu não me engano, eu achei bem interessante que tinha uma disciplina lá e ela era voltada para essa parte de empreendedorismo, porque você, como profissional autônomo, você precisa empreender, você precisa se desenrolar ali para não se perder ali na multidão de profissionais. Você precisa ir, de certa forma, essas especializações, elas são muito importantes na formação do arquiteto, porque como a gente já viu aqui na conversa, são muitas possibilidades de atuação. Não dá para, num curso de graduação, você ver cada um intensamente. Então, assim, o que é que acontece? Eu, como uma profissional de arquitetura, se eu recebo um cliente que me diz, eu quero fazer uma escola de inglês, com a situação que eu já passei. Eu já recebi um cliente que ele queria um projeto de uma escola de inglês. Ele já tinha uma escola de inglês, inclusive uma escola grande atuando, e ele tinha uma edificação onde ele queria, um terreno onde ele queria projetar ali naquele terreno uma nova escola de inglês. Então, eu nunca tinha projetado uma escola, e uma escola específica de inglês, projetado no sentido de para um cliente mesmo. Você acaba, no curso, você tem eu tinha pago uma disciplina que era de projeto de escolas, mas para um cliente mesmo. Então, o que é que você faz? Você tem que conhecer aquele assunto, aí você vai para a pesquisa, né?
você vai para pesquisa sobre escola de idiomas, pesquisas. Então, você vai ali, tipo, se especializar naquele momento específico, né? Você vai focar ali naquele assunto. Do mesmo jeito, se você recebe um projeto de pousada, você vai pesquisar sobre pousada, o funcionamento, o que é que precisa, qual o programa de necessidades, qual é a visão daquele empreendedor, o tipo de pousada que ele quer, uma pousada moderna, uma pousada mais praiana. Então, você vai fazer toda uma pesquisa. Mas muitas vezes você, na sua carreira ali, você já se identificou tanto com projetos de pousadas que você vai se especializar naquilo. E aí eu vi que tem alguma coisa voltada para a saúde. Você já se identificou tanto com projetos voltados para a saúde que você escolhe fazer uma especialização como essa que apareceu aí na grade de vocês, voltada para a saúde. Então, isso é muito frequente na área de arquitetura. A gente faz aquelas micro especializações no seu como autodidata, né, ali pesquisando no momento de executar um projeto específico, mas também você pode fazer essas especializações mais de formação mesmo, como as oferecidas pela Uninter. Tem uma que eu acho bem interessante, que é sobre iluminação. Né? E você vê como a iluminação muda o ambiente, né? E o profissional ser especializado só nisso ali. Chama de luminotécnica, né? Tem até essa expressão, luminotécnica. Você vai ali fazer um projeto luminotécnico, aí vai ter toda uma especificação, os tipos de luz, a cor da luz, os lumens, as potências, tudo ali é tudo muito calculado. É possível você simular em visualizadores 3D, né? Você projeta ali e simula numa visualização 3D todos aqueles recursos de iluminação. Tanto a iluminação como a acústica, elas são especializações também muito interessantes e que trabalham muito juntas, como você fazer o tratamento acústico de espaços específicos, como auditórios, teatros, como salas de gravação como essa de podcast, tratamento acústico muitas vezes de uma sala de TV, que você quer ali que aquele ambiente tenha um recurso quase de cinema, então é trabalhado projetos acústicos e muitas vezes os profissionais de arquitetura num escritório específico, ele faz o projeto geral, mas ele terceiriza esse projeto luminotécnico, ele terceiriza esse projeto de acústica, porque requer um programa específico de análise de acústica, porque você coloca lá as cortinas, as placas acústicas, você tudo configura lá no projeto, lá no computador, e vai simular o resultado. Como é que está a reverberação, como é que está isso, como é que está aquilo, você consegue fazer simulação computacional dessas informações. Então, no caso, quando você é especialista naquilo, é muito mais prático de fazer do que um escritório que nunca trabalhou com aquilo, ter que contratar um programa específico, estudar aquele programa, aprender. Não é muito viável. Então, geralmente, esses projetos mais específicos, as pessoas costumam se especializar neles. E aí elas ficam sendo geralmente contratadas por outros arquitetos ou outros engenheiros que contratam ela para detalhar, né, aquela etapa específica do projeto. Às vezes as pessoas dizem, nossa, o projeto arquitetônico é muito caro, mas você está falando aí, eu estou só imaginando a quantidade de pessoas envolvidas, por exemplo, para montar uma sala de cinema em casa, né? Que às vezes a pessoa, eu quero uma sala de TV para assistir cinema com a família, aí você já falou aí, tem o projeto em si arquitetônico, tem um projeto de decoração, aí tem um projeto de iluminação e ainda tem um projeto de som. Olha só a quantidade de coisas assim atreladas a esse projeto, né? Para fazê-lo acontecer da forma que às vezes a pessoa sonhou e o profissional tem que identificar o sonho, como você falou, né? E muitas vezes assim, é algo que está longe da sua realidade, talvez com toda essa quantidade de recursos, sim. Mas se sua realidade não é essa, a outra realidade que seja sua, esse profissional ele vai ter que também considerar que na hora que ele vai projetar, ele não vai poder projetar essa sala de cinema totalmente automatizada e acústica,
se a sua realidade financeira for outra. Tipo, o profissional ele não pode se desconectar da realidade financeira do cliente. Então, na hora que você faz a conversa inicial com o cliente, você já pede uma noção de o que é que ele tem de recursos para investir naquele projeto. Então, é preciso que o profissional tenha essa sensibilidade de não chegar para o cliente com um projeto que foge completamente da realidade financeira dele. Tipo, esse projeto vai me servir de quê se eu não vou poder executar? Verdade. Então, assim, é interessante que o profissional ele tenha essa sensibilidade para a realidade financeira do cliente, para você fazer ali de acordo com o que ele vai poder arcar, né? Verdade. E, Caritana, falando em tecnologia, quais são os recursos tecnológicos que são fundamentais para o profissional de arquitetura hoje? Aí, os recursos tecnológicos, a gente vai estar muito com os programas computacionais, que são usados na parte de desenho mesmo, na parte de elaboração, tanto da ideia, como da parte de detalhamento executivo. Porque, assim, é interessante a gente entender que o projeto de arquitetura ele passa por diversas etapas. Então, a etapa inicial é a etapa da ideia, né? Você recebe uma demanda do cliente, que pode ser uma casa. Então, a ideia que ele tem da casa, qual é o terreno que ele tem, qual é a localização desse terreno, é um terreno num condomínio, ou é um terreno de rua mesmo, num conjunto habitacional, qual é o local onde aquele projeto vai ser feito. Então, com essa ideia inicial, a primeira etapa é você ouvir o cliente, e aí a gente chama de programa de necessidades. O cliente vai lhe dar uma lista do que ele quer que tenha naquela casa. E aí, os recursos de 3D, de 3 dimensões, né, de você criar essa realidade virtual em 3 dimensões, ele facilita muito para o cliente entender se o arquiteto alcançou ou não aquilo que estava na sua mente. Entendeu? Porque quando você tem um desenho simplesmente que a gente chama de planta baixa, um desenho reto em 2D, né? O cliente muitas vezes não consegue nem entender o que é aquilo. Mas quando você chega a ele aqui em formato de um volume, você tem uma caixinha aqui, um volume já colocado, é muito mais fácil para ele olhar e dizer: ah, mas não era assim que eu estava pensando. Vamos ver se a gente fizer de outra forma, se não ficaria mais próximo ao que eu estava sonhando. Então, o recurso que tem disponível hoje de visualização em 3 dimensões, hoje a gente pode apresentar um estudo preliminar com um óculos 3D. Você coloca ali a informação no celular, você bota o celular dentro daqueles coisas de realidade virtual e a pessoa vai ali se movimentando e vendo aquele espaço em 3 dimensões, como é que vai ficar. Então, são recursos que facilitam demais, principalmente para a pessoa não se decepcionar de não tinha entendido o que era o projeto e aceitou, e depois que é executado, não viu o seu sonho ser realizado, porque simplesmente não conseguiu ser captado. Então, o recurso de computação gráfica, ele ajuda muito, tanto para o profissional, porque ele vai ter ali um recurso que adianta muito o trabalho dele, porque o que é que a gente faz? A gente ouve o cliente e a gente vai fazer vários estudos e testar várias possibilidades usando o conhecimento técnico que a gente tem de distribuição, de iluminação, de ventilação, de posição em relação ao nascer do sol, ao pôr do sol, onde é que é o vento predominante. Então, a gente usa esses recursos técnicos e faz diversos testes em desenho. E aí, o recurso computacional, ele facilita, porque eu multiplico esse desenho 2, 3 vezes e saio modificando ele, e eu mesma vou dizendo, não, esse está uma solução melhor, esse já não deu muito certo, eu já descarto, e vou ali aprimorando em cima daquelas cópias. Quando a gente trabalhava tudo à mão, era muito mais
demorado, né? Você fazia ali os rascunhos à mão, e aí botava um outro papel em cima e rascunhava em cima daquele, aí botava outro em cima, ou então usava cores diferentes em cima. Quando a gente menos esperava, estava o papel todo colorido, só você entendia o que era, porque você tinha feito várias camadas de desenho, uma em cima da outra. Hoje a gente faz essas camadas no computador, né? E aí você congela uma camada, congela outra, e fica só aquela que você quer ativa. Não, eu gostei mais dessa, não daquela. Então, assim, os recursos computacionais, eles facilitam demais, tanto para o profissional, como para a compreensão do cliente. E aí, nessa parte de concepção, né, que é o estudo preliminar. Na parte de, depois que o cliente aprovou, ele aprovou aquela concepção preliminar, então eu vou mostrar uma versão finalizada para o cliente da aprovação final. Aí essa versão finalizada, geralmente é o que a gente chama de render 3D. É você transformar aquilo numa foto. Você vai fazer aquilo tão realista que pareça a foto do resultado pronto. Então, a gente só faz essa renderização em 3D depois que a gente já aprimorou ali os estudos, ainda em um 3D mais simples, para o cliente ir dizendo que chegou na ideia que ele imaginava. Depois que ele aprovou, aí a gente chega com essa foto, né? Com essa realidade já muito mais próxima do que seria o ambiente pronto. E aí, esse recurso também da realidade fotográfica, ele é outra coisa que muitas vezes tem escritórios só especializados em modelagem 3D e renderização. E aí são escritórios, às vezes, com vários profissionais trabalhando, porque para um escritório de arquitetura ficar se especializando na qualidade dessa fotografia, dá muito trabalho. Então, é muito melhor você terceirizar. Você fez ali aquela parte da ideia, chegou no cliente, ele aprovou, tá tudo ok, é isso. Então, eu contrato um profissional que trabalha especificamente com modelagem 3D. E aí, ele me dá essa foto real. Eu contrato ele. Geralmente a gente já coloca no orçamento o custo que a gente vai ter com essa contratação terceirizada. E aí ele vai e me entrega esse material e eu uso na minha apresentação final ao cliente antes de levar o projeto para o executivo. E aí o projeto executivo já é um projeto mais técnico, mais duro, aquela coisa ali de informações mesmo necessárias para a execução na obra. E aí os recursos computacionais também favorecem. Gente, eu trabalhei inicialmente com desenho a nanquim, aquelas canetas de tinta preta Nossa. que a gente usava ali, fazendo. Se você errasse no papel vegetal, tinha que raspar com a giletezinha, apagar com a borracha específica que tinha para tirar aquele erro ali do papel vegetal. Se você rasgou o papel vegetal, já é prejuízo de trabalho grande. Porque se na gilete, na hora de raspar, você não tivesse cuidado, podia perder. Então, para escrever os nomes, era com uma aranhazinha, que era chamada de aranha, um equipamentozinho que a gente tinha, e usava uma régua com as letras vazadas, e você ia passando a letra ali, escrevendo sala de estar, sala de jantar. Então, era uma coisa muito manual. Era uma obra de arte, né? Você poder simplesmente digitar ali os nomes, colocar as dimensões, agiliza muito esse trabalho braçal que era necessário. Então, os recursos computacionais hoje, eles são, assim, qualidade de vida para o arquiteto. Nossa, eu fiquei com vontade ou de fazer arquitetura ou de fazer um projeto aqui, porque uma aula dessa, meu Deus do céu, eu fiquei aqui viajando, né? É muito bacana essa área, eu acho belíssimo o profissional de arquitetura, ele transforma, né? Coisas assim que a gente nem imagina, do caos e traz a beleza. E eu queria parabenizar todos os profissionais de arquitetura que estão acompanhando essa live, vocês são
heróis, que contemplam, né, o que a gente não vê e traz a existência, traz a beleza. Materializar, né? Exatamente. Materializar o sonho do cliente. Essa questão de materializar o sonho de outra pessoa é muito interessante, porque a formação do arquiteto, ela é interessante que ele entenda que ele está ali para servir outra pessoa. Ele não está ali para simplesmente deixar a sua marca no mundo como arquiteto. Não, ele está para materializar o sonho de alguém. Adorei essa informação. Porque senão, existem profissionais, existem escritórios que eles atuam de uma forma tal que é uma grife. Tipo, você conhece o projeto de fulano de tal, é aquele estilo, e você vai para ele sabendo que ele vai fazer unicamente aquele mesmo estilo, porque é aquela grife. Só que isso foge muito da essência da profissão, que é você realmente materializar para o outro, para trazer a realidade e o sonho daquela pessoa de uma forma o melhor organizado possível, com a maior beleza possível. E aí você vai usar toda a sua parte técnica para alcançar ali aquele resultado. Eu considero essa a essência do profissional da arquitetura, e não ele simplesmente deixar o seu traço ali, que é a sua cara. É tanto que, assim, eu até vi eu acho que é Bora na Obra, um casal que tem de profissionais que eles atuam muito, são muito ativos nas redes sociais. Ela dizendo que uma vez ela recebeu um cliente que chegou no escritório dela perguntando: e aí, qual é a sua marca? Como é os seus projetos? Ela disse: não, eu quero ouvir o que é que o senhor está precisando. Não, porque eu quero ver qual é a sua marca para ver se eu quero fazer um projeto com você. Se ela disse: não, eu não trabalho desse jeito. Eu quero ouvir o senhor para projetar aquilo que o senhor deseja. Aí ela disse que esse projeto simplesmente ela não aceitou, porque ela disse: não, não é assim que eu trabalho. Eu trabalho em função da sua necessidade e não é uma questão, porque acaba havendo muito esse ego profissional, acaba tendo um peso muito grande ainda na área de arquitetura, de os escritórios deixarem suas marcas. Eu não sou muito dessa linha, não. Eu acho que a necessidade da pessoa é o que mais vai importar ali. Perfeito. Então, olha só, para marcar hoje, né, a presença de Caritana, arquiteta, a gente está hoje no estúdio novo. Não sei se você notou. A gente está de cara nova para trazer sempre o melhor conteúdo para vocês. E para nosso encerramento, Caritana, eu queria que você dissesse para aquelas pessoas que estão pensando em fazer arquitetura aqui na Uninter, que conselho de ouro você daria para esses aspirantes ao curso de arquitetura? Bem, vocês puderam ver pela nossa conversa, sim, que é um curso com muitas possibilidades. Então, o que eu acho primordial é tenha contato com a área. Visite a prefeitura, visite um escritório de arquitetura, conheça alguém que já está atuando na área. Hoje em dia a gente tem a internet, né, com vídeos e vídeos afins que você pode ir lá e ter uma noção da amplitude dessa área profissional. E aí você vai ver se você se identifica, porque existem vários mitos que vão estar postos aí, que vão tentar barrar você na hora que você pensa em fazer arquitetura. Você pode pensar: ah, mas eu não gosto de matemática, ah, mas eu não sei desenhar, ah, mas eu não sou uma pessoa extremamente criativa. Isso não é bloqueio para você fazer um curso de arquitetura, porque a parte de desenho, a parte de criatividade, a parte de lógica, de matemática, tudo isso você tem a possibilidade de aprender simplesmente pesquisando, exercitando, praticando, porque é isso. A construção do aprendizado, ela vai ser essa. Você vai ali e, à medida que você vai tendo contato com o repertório, você vai tendo ali a quantidade de materiais com livros e diversos
que a gente chama de construção de repertório. Você vai tendo contato com aquele assunto, com aquele tipo de projeto, e a sua criatividade vai ser desenvolvida a partir desse contato. Então, o fato de você não ser originalmente uma pessoa extremamente criativa, ou não ser aquele desenhista que adora desenhar desde criança, eu vou ser um exemplo desse. Eu não sou uma pessoa que tem uma habilidade preliminar com desenho, não tinha essa habilidade já antes de entrar no curso. Eu não sou uma pessoa que já tinha pessoas na minha família que já eram dessa área. Não, eu simplesmente me interessei pela área, e à medida que você vai tendo o contato, você se identifica ou não, e aí dentro dessa identificação é interessante que você seja uma pessoa que ame servir ao outro, porque você vai estar ali trabalhando para materializar o sonho de alguém. Então, esse desejo de servir é interessante que haja no seu coração. E aí, a questão da abertura para aprendizado, porque a arquitetura é uma área que tem um leque muito grande de áreas de atuação. Então, você vai ali, semestre a semestre, tendo contato com coisas, desde coisas pequenas, como ambientação de interiores, a coisas imensas, como o projeto de uma cidade. Então, você precisa ter a mente muito aberta para um aprendizado amplo. Você não pode ser aquela pessoa que gosta de focar só nisso, porque você vai passar o curso inteiro estudando uma quantidade muito grande de informação. Então, se você é alguém que gosta de focar em um único ponto, provavelmente o seu curso é outro. Você vai precisar se interessar por algo que seja muito focado. A arquitetura, ele vai lhe dar primeiro esse leque generalista, para depois você poder afunilar e ficar em uma área que você se identifique mais. Então, assim, se você é uma pessoa que gosta de estudar diversas áreas, se você é uma pessoa que gosta de passear pela cidade, se você é uma pessoa que gosta de organizar espaços, se você é uma pessoa que gosta de apreciar a beleza das pequenas coisas, a beleza da criação de Deus, a beleza daquilo que pode depois lhe servir de referência para que aquela beleza que você vê na natureza, você possa reproduzir em algo edificado. Então, esse desejo inicial pode lhe direcionar para uma área como a arquitetura. Então, abra-se para o aprendizado, tenha contato com a área, procure fazer pequenas experiências antes de escolher realmente estar no curso, porque é um curso muito intenso. Você realmente terá que ter contato com uma variedade muito grande de conhecimento, e aí gostar dessa variedade vai fazer toda a diferença para você conseguir seguir pleno até o fim. E é isso. Perfeito. Muito obrigado, Caritana. Foi um prazer imenso ter você hoje aqui com a gente. Foi uma conversa muito esclarecedora. E, como eu lhe falei, fiquei até com vontade de fazer arquitetura depois dessa aula que você deu aqui para a gente. Olha só, segue a gente lá no Instagram, segue a gente no YouTube para acompanhar o nosso conteúdo. Marca lá o sininho das notificações para que você tenha acesso sempre que tiver um vídeo novo. E nós da Uninter desejamos o melhor para você. Vem para a Uninter Zona Norte, vem ser feliz aqui.